Salve pessoal, me chamo Anderson, sou o criador do jogo Rustborn e eu queria deixar esse vídeo rápido aqui para vocês, mostrando como você pode obter esses resultados na Unreal Engine 5 sem muito esforço, com algumas configurações rápidas. Para quem gosta de ver rapidamente como fazer e não quer esperar o vídeo todo, eu vou deixar no próximo slide as configurações. Você pode dar um print aí, deixar guardado para reutilizar ou algo assim, ou voltar nesse vídeo, dar uma olhada. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar algumas técnicas, algumas dicas de como melhorar a performance e deixar um gráfico agradável. Então vamos lá. Esse daqui são as configurações básicas para desligar o Lumen e o Nanite. Basicamente você vai em Project Settings, aí vai em Rendering e você vai mudar essas configurações. Aí opcionalmente você pode acionar as luzes estáticas e alterar o DirectX para o DirectX 11. Só nesse ponto vocês já vão chegar nesse resultado aqui. Caso vocês queiram alterar para outro tipo de render, que seria o Forward Render, é só ativar o Forward Shading na Project Settings e vocês vão chegar num resultado parecido com esse. O que eu gostaria de salientar desses resultados é que com o Lumen, o que se pode ver é que a gente tem um consumo de memória muito grande, além do consumo de placa. No caso aqui, esses números abaixo são com o uso 100% da minha placa, que é uma RTX 3060 Ti. Então, com 100% da placa funcionando, esses foram os resultados de FPS com a mesma cena. Então, dá pra ver que o Lumen e o Nanite eles vão consumir bastante recurso da máquina, enquanto os outros eles vão entregar muito mais FPS para um resultado parecido. Aqui foi travado em 60 FPS e tem os números de referência que vocês podem estar dando uma consultada tal e verificar como os recursos são bem menores, por assim dizer, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, bora lá. Bom, essa aqui é a build com o Nanite. Fiz uma cena simples com um Height Fog, uns raiozinhos de Deus aqui. E aí a gente tem emissivo, iluminação e sombra, né? Bem básico, mas dá para perceber alguns problemas do Nanite e do Lumen que são conhecidos. São esses artefatos que vão deixando na tela. As luzes vão piscando conforme você vai movimentando o personagem. O Lumen funciona muito bem quando você está em cenas estáticas, né? Mas quando você começa a se mexer, tem bastante movimento, ele começa a dar umas falhadas e você tem que mexer em algumas configurações, que eu não vou entrar no caso aqui, mas tem um ajuste artístico para você poder chegar num resultado satisfatório. Mas só mostrar aqui o resto do cenário e a gente poder comparar com as outras cenas. Aqui nessa parte de cima eu adicionei algumas iluminações ali por material. Dá pra ver que ele dá umas piscadas, parece meio um efeito de água. E eu coloquei umas lâmpadas para quando chegar perto as lâmpadas ativarem. Aí dá pra ver que de longe você tem artefatos. E você tem alguns spotlights. E aqui vai abrir o teto, mostrando aqui a iluminação completa com iluminação global. E essa é a cena final. Nisso dá para perceber os FPS em como eles mudam e tal. E minha placa aqui ela já tá a 100%. O cooler tá até já arrebentando na velocidade. Agora vamos ver as outras partes, as outras cenas. Certo, vamos lá. Essa aqui já é a cena sem iluminação global. As luzes são dinâmicas ainda, mas a iluminação não é mais o Lumen, não é mais Ray Tracing do Lumen. Dá pra ver que a gente ainda consegue ter aqui os efeitos de luz volumétrica, os raiozinhos de Deus. Você tem aqui os efeitos emissivos.
Mas nesse caso aqui já tô usando o TAA como anti-aliasing. E ele já tá bem mais constante a cena. Apesar de ver que deu uma clareada, eu tentei chegar mais próximo do estilo artístico do Lumen, mas precisa de um pouquinho mais de trabalho para você acertar a cena. Ali no caso os emissivos, quando você não tem a iluminação global, uma das coisas é que ele não joga a iluminação para a parede ou para os objetos ao redor. E aí tem um truque que normalmente se usa, que é colocar uma lâmpada junto. E aí essa lâmpada, que no caso agora eu ativei ela, você vai ter uma simulação dessa iluminação. E aí você põe essa lâmpada para desligar quando você está distante. E aí você consegue manter uma coerência de FPS e tal. Tá vendo? E aí fica parecido com o sistema de Lumen. É o Fake GI que o pessoal fala. Aí aqui o mesmo sistema com iluminação global. E aqui dá pra ver que a qualidade gráfica ela continua boa mesmo sem ter a necessidade do Lumen. E aqui nós estamos com praticamente 250 FPS. Se eu travar o FPS em 60, dá pra ver que o consumo de recurso da máquina é bem menor. E aí aqui a gente tem uma segunda opção, que é o Screen Space. O Screen Space ele gera alguns artefatos também. Deixa eu desligar a lâmpada, desliguei a lâmpada. Ele gera alguns artefatos como o Lumen. Ele gera um efeito um pouco diferente, ele tem uma difusão diferente de luz. Mas é uma forma também de iluminação global parecida com o Lumen. E aqui a gente já pode ver que ele funciona em alguns casos aqui o emissivo jogando para a parede e tal, no peito do personagem. Se eu desligar, desliguei, ele some imediatamente. Mas, ó, se prestar atenção lá na bola azul, vai ver que ela dá umas piscadas enquanto você está se movimentando. Então são coisas a se considerar dependendo do tipo de projeto que você está fazendo. Aqui ó, a gente pode observar as sombras. Então você tem alguns pontos a se considerar, mas a qualidade, num geral, se você está buscando um semi-realismo ou um realismo baixa qualidade, que para alcançar máquinas mais antigas isso vai funcionar bem. Por último, eu queria mostrar o Forward Rendering, que é uma forma mais antiga de fazer o render da cena. Nesse caso, ele tem uma grande desvantagem dependendo do tipo de projeto, é que ele não é feito para utilizar com muitas luzes dinâmicas. Ele é um tipo de render usado para iluminação estática ou poucas luzes dinâmicas, porque ele não vai jogar o passe de renderização para a memória da placa de vídeo antes de fazer o processamento. Ele vai renderizar a iluminação junto com os polígonos. Então, para cenas com poucas luzes, você tem um rendimento muito bom, e para muitas luzes você vai ter uma perca de performance. Sem contar o fato de que em muitos casos você não vai ter um acervo de opções para trabalhar com materiais e shaders que funcionam só no outro modelo de render. Então fica mais como um adendo assim para caso for fazer algo muito específico, ou jogo que é só interno, você pode fazer um bake da iluminação e vai ficar bem leve, conseguindo chegar até uns 600 FPS dependendo do tipo do projeto. Uma das vantagens desse tipo de renderização é que ele usa o Anti-Aliasing MSAA, que é o Multisample. E ele é muito bom para manter fidelidade da renderização. Então vai dar para perceber que é bem mais crisp, a imagem é bem mais fiel em muitos casos. E aqui dá para ver o mesmo esquema da iluminação volumétrica, dá para simular junto com o Height Fog. E a gente tem uma qualidade bem interessante aqui que pode ser usada e ganhando bastante FPS.
Bom, aqui na Engine, uma coisa que eu recomendo estar usando, mesmo que não for fazer o uso da iluminação estática, é estar usando essas caixas de reflexão, de captura de reflexão, que é o que vai aumentar os reflexos e deixar um reflexo mais parecido com o que volta do lumen. Então você faz um bake da imagem ao redor dessa caixa de reflexão. No caso aqui eu coloquei para pegar a cena toda. Ele vai fazer um bake dessa cena, da iluminação dessa cena, e vai fazer a reflexão dela para os objetos em cena. Então esse tipo de artifício aqui ele é muito bom para esse tipo de uso, tanto sem o lumen quanto o forward rendering. Vocês vão conseguir ter um efeito bem bacana usando esse tipo de artifício. Aí você tem tanto o box quanto a esfera, que vai estar aqui no adicionar objetos, visual effects, e aí você tem a esfera de reflexão e tem a caixa de reflexão. Qualquer um dos dois, e aí você vai ter que vir aqui em build e build reflection captures. E aí é só abraço e testando. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o vídeo, façam seus testes, vejam o que funciona melhor para o projeto de vocês. E é isso aí. Forte abraço. Valeu.